Bem, alunos, vamos para a leitura de mais uma questão e a resolução, é claro, dela. Acompanha comigo a leitura dessa questão na tela do teu computador. Uma questão agora falando sobre o Excel. Considere o seguinte trecho de uma planilha com as notas de 3 provas de algumas matérias, editada no Microsoft Excel. Caso a função igual conte.num, abre parênteses, B2, dois pontos, D4, seja inserida na célula D5, o valor apresentado nessa célula será letra A, 3, letra B, 9, letra C, 150, letra D, 260 e a letra E, 690. Em primeiro lugar, é importante saber que esta é uma questão sobre planilhas de cálculo, especificamente sobre o Excel. Dentro do Excel, nós temos várias fórmulas e várias funções. Para dar início a uma determinada fórmula dentro do Excel, nós colocamos o sinal de igualdade, igual a alguma coisa. Logo depois, quando nós queremos usar uma função específica e pré-definida do Excel, nós vamos colocar o nome dessa função, um abre parênteses, os argumentos dessa função e um fecha parênteses. Nesse exemplo, ele deu a função igual conte.num, abre parênteses, B2, dois pontos, D4, fecha parênteses. Então a função que ele quer é a função conte.num. O que faz essa função conte.num descrita aí nessa questão? Ela é construída com o sinal de igualdade para indicar que é o início da fórmula, vem o nome da função conte.num, um abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses nós colocamos os argumentos da função. Agora o que ela faz eu descrevi ali para ti, ó. Calcula quantos números há na lista de argumentos. Isso quer dizer que a função conte.num vai contar todas as células daquele intervalo que possuem algum tipo de valor numérico. Observa, conte.num conta as células que têm valor numérico dentro do intervalo ou dos argumentos apresentados. Então a resposta objetiva, essa função serve para contar quantas células possuem valor numérico. É contar quantas células possuem valor numérico. Só que um outro ponto importante da questão é saber o que significa aquele B2, dois pontos, D4, que estão dentro dos parênteses da função conte.num. O dois pontos, o sinal de dois pontos que aparece ali entra a indicação da célula B2. B2 significa a célula da coluna B e da linha 2. Dois pontos significa intervalo. E D4, a célula da coluna D e da linha 4. Quando eu indico B2, dois pontos, D4, na verdade eu quero analisar o intervalo que vai da célula B2 até a célula D4. É como se esse dois pontos indicasse até, porque ele é intervalo. Está dizendo que não é só a célula B2 e a célula D4. Isso seria feito com o ponto e vírgula. Se eu botasse B2, ponto e vírgula D4, aí sim seria só B2 e D4 para analisar. Mas como eu botei B2, dois pontos D4, o dois pontos indica intervalo. Então eu quero pegar da célula B2 até a D4 e todas que estão entre elas nesse intervalo. Como é que a gente sabe construir a indicação do intervalo? Já que o dois pontos é esse indicativo. Vamos pegar esta planilha que a questão indica. Se eu pegar a célula B2, para identificar o intervalo B2, dois pontos, D4, primeiro eu pego a célula B2, que vem antes dos dois pontos. Localizo essa célula B2 lá na minha planilha, nesse caso eu localizei aqui a minha célula B2, e vou colocar um pontinho na parte superior esquerda dessa célula B2. Observa, localizei a célula B2 e coloquei um ponto aqui na parte superior esquerda dessa célula B2. Depois disso, eu vou para a segunda indicação, que era D4. Localizo a célula D4, que está obviamente na coluna D e na linha 4. Aqui então tenho a minha célula D4. E nessa célula D4, que é a segunda indicação, essa eu vou colocar um pontinho na parte inferior direita. E agora eu vou ligar esses pontos na forma de um retângulo. Observa, ligando lá o pontinho que está na célula B2, na parte superior esquerda. Ligando na forma de um retângulo, com o pontinho que está aqui na parte inferior direita da célula D4, o que entrar dentro desse retângulo é o intervalo indicado B2, dois pontos, D4. Quer dizer, esse intervalo que vai da célula B2 até a célula D4 compreende todas essas células que eu estou te mostrando dentro desse retângulo.
E aí, já que a função é a função continuum, eu preciso contar quantas células possuem valor numérico no intervalo que vai de B2, D4. Quantas células possuem valor numérico nesse intervalo? Vamos contar, eu tenho uma célula, 2, 3, 4, 5, 6, depois 7, 8, 9. Quer dizer, eu tenho 9 células nesse intervalo B2, D4, que possuem valor numérico. Então, quando eu der Enter, a resposta da função continuum tem que ser 9. Porque a continuum conta quantas células possuem valor numérico dentro dos seus argumentos ou intervalos. Como eu tinha um intervalo, eu contei quantas células nesse intervalo que vai de B2 até D4 possuem valor numérico. E com isso eu cheguei ao resultado 9 células que eu contei com valor numérico. Por isso, se eu voltar agora para a questão, qual é o resultado dessa função continuum? Tem que ser a letra B de Brasil, 9, porque eu contei 9 células no intervalo B2, D4, que possuem, de fato, o valor numérico, certo? Então, conte.num é a função do Excel que conta quantas células possuem valor numérico. Se uma célula tiver texto, a função continuum não conta. Se uma célula estiver vazia, a função continuum também não conta, porque ela só conta as células que possuem valor numérico dentro dos seus argumentos, ou dentro do seu intervalo indicado, como foi o caso dessa questão B2, D4. 9, então, a resposta, letra B de Brasil. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então, bons estudos.